Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus possa ser com cada um de nós e que através de Cristo Ele continue a obra que iniciou em nossos corações. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária, mas vamos recapitular aqui antes o que vimos ontem, na quarta-feira, quando a voz que clama do deserto começou então a falar da glória de Deus. Dos versículos 15 a 17, nós vimos ontem que o Senhor falou que todas as nações são como uma pequena gota d'água dentro de um balde, né? Ou um pequeno grão de poeira em cima de uma balança, que não vai nem mexer com a balança, né? As ilhas, as grandes ilhas é como um grãozinho de areia. E toda a região do Líbano, todos os animais e todas as árvores juntos seriam incapazes de fazer um só sacrifício que pudesse ser digno da sua grandeza. Olha que coisa, né? As nações inteiras, todas juntas, de todos os tempos, elas não valem nada, não têm valor nenhum diante da sua grandeza. Não que elas não tenham valor para Deus, mas diante da sua majestade, da sua glória, se for comparar uma com a outra, não tem valor, não tem valor nenhum. E na segunda pergunta de ontem, começa com dois questionamentos, né? Deus pode ser comparado com o quê? Deus se parece com o quê, né? Aí o texto vai nos mostrar que nada pode trazer assim uma imagem no sentido espiritual, né? No sentido da essência de Deus, do que Deus é de fato e de verdade. Nenhuma imagem falada ou esculpida, né, como os homens fazem com prata, com ouro e madeira, podem podem assim esclarecer quem é Deus, definir Deus, conceituar Deus com precisão, né? Ou com precisão e sem precisão, não tem como. Seria aí uma blasfêmia, um sacrilégio, algo estranho tentar fazer uma representação de Deus, né? Até porque Deus, ele só se revela na mente do homem, dentro da mente do homem, ele não se revela fisicamente para que alguém reconheça a sua silhueta. Não, Deus não quer ser conhecido na sua aparência. Ele quer ser conhecido nos seus sentimentos, no seu amor, na sua justiça, o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele quer. Né? Ele quer se revelar nesse sentido. Ele quer se revelar em espírito, no espírito. Ele não quer se revelar em silhueta, em coisa física, para que a gente possa reconhecer como reconhece uma pessoa. Não é assim. É nesse contexto que a mensagem bíblica está tentando nos transmitir esse Deus maravilhoso. Portanto, na primeira pergunta de hoje, a nona pergunta da lição, nos traz aqui o seguinte questionamento: como o mundo foi criado e é mantido por este Criador supremo, né, tão poderoso, o Todo-Poderoso, o Altíssimo? Isaías 40, 21 a 24 diz assim: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Quando Deus sopra neles, eles murcham. E a ventania os leva para longe, como se fosse palha seca, né? Aqui de novo, a voz que clama do deserto, ela continua falando da grandeza. Olha a quantidade de informações, a quantidade de versos bíblicos na pregação do Evangelho. 90% do Evangelho da Palavra de Deus é só definindo quem é Deus. Não é à toa que a essência do Evangelho, não é à toa que Cristo falou: a vida eterna é conhecer a Ti por único Deus.
e a Jesus, ou te conhecer por meio de Jesus, é quem tu enviaste. É a mensagem da essência do Evangelho. Infelizmente, nós vivemos numa igreja caída, enganada, que os homens são aplaudidos de pé quando apresentam a sua inteligência teológica, baseado em dogmas, em curiosidades bíblicas. O povo ama uma curiosidade bíblica, né? Mas querer conhecer a Deus, a pessoa dele, é muito, você não consegue encontrar. Em 99,99999% dos vídeos que você vê na internet, as pessoas não apresentam Deus. Né? Muitas vezes até apresentam um falso Deus na sua vida, no seu testemunho. Porque dizem que Deus é criador, que Deus é transformador, mas esse poder não está na sua vida. E aí é um contrassenso, é um contra-testemunho, né? É um mau testemunho. Sabe por quê? Porque as pessoas têm falado de tudo, muitas vezes botando o próprio eu dentro, né? Implícito, escondido ali, o egoísmo escondido atrás das suas grandes mensagens, né? Para receber aplauso dos homens, para poder ratificar um poder de uma empresa religiosa, de uma igreja e empresa, né? E as pessoas não têm estudado sobre Deus, não conhecem Deus. E aqui é um esforço, claro que aqui é uma linguagem tipológica, é uma linguagem superficial. Deus quer que nós entendamos a essência do que Ele está querendo passar aqui, né? Deus não olha para a gente como formiga, no sentido, como é que a gente olha para uma formiga? Se eu olhar para uma formiga, eu piso em cima dela, né? Até sem querer eu posso esmagar uma formiga. Ninguém anda olhando para o chão, tentando evitar pisar. Não. Quantas milhões de formigas nós já não matamos andando por aí, sem perceber? Não é? Né? Olha só que coisa interessante. Ele diz bem claro, né? Ora, como é que vocês, né? Como é que vocês, vivendo em Israel, tendo o livro da lei, no livro de Gênesis, está dizendo tudo. Vocês não sabem disso. Já está lá escrito, né? Já está escrito. Será que vocês nunca ouviram falar disso? Todo mundo ouviu falar. Israel inteiro sabia disso. Ele contou, vocês não contaram que há muito tempo o mundo foi criado? Eles também já tinham escutado isso. É por isso que Deus diz, olha, o Criador, tudo isso vocês já sabem, vocês já ouviram, vocês já sabem. Por que vocês, ouvindo isso, não transmitiram isso para o mundo? Por que vocês, ouvindo essa voz que vem do deserto, não levaram essa voz, a mensagem da voz, para as cidades? Para que as pessoas conhecessem o todo Criador, que criou tudo, os céus, a terra, tudo mais, né? E ele continua no poder porque é ele quem coloca reis nos seus tronos, é ele quem estabelece presidentes, autoridades, é ele quem tira também. Tudo pode ser desfeito, basta não soprar dele. As pessoas murcham como uma folha seca, e o vento do seu poder, do seu espírito, essas pessoas desaparecem como uma folha seca que é levada pelo vento para distante. Continuando, amados, vamos aqui para a 10ª pergunta, que diz assim: o que o profeta Isaías explica sobre quem criou o exército do céu e sobre o poder, o seu poder, daquele que criou os exércitos dos céus? Continuando, a voz que clama do deserto continua aqui, revelando o Altíssimo, né? O versículo 25 a 26 diz assim: com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Que pergunta, né? Tem muitas religiões comparando Deus com outras pessoas, né? Tem alguns até que dizem lá que esse santo Deus aqui, Yahvé, é igual a Jesus Cristo é igual a ele, usando o texto lá de João 10:30, né? Não dizem lá? Eu e o Pai somos um. Ali, Jesus está falando de unidade espiritual. O próprio texto bíblico, Jesus diz que nós também somos um com Deus e um com Ele. E nós não somos iguais em glória e em autoridade, nem a Cristo. Nós não somos iguais em glória e em autoridade. Imagine a Deus.
Mas o povo tem adulterado o que o texto bíblico quer dizer para enganar as pessoas. Mas aqui, o texto aqui é claríssimo. Aqui ele está falando só de Deus o Pai, Yahvé. No próprio contexto aqui, ele apresenta Cristo como o seu servo e não alguém igual a esse Deus aqui. Ele diz bem claro, com quem vocês vão comparar o santo Deus? Diz, né? Quem é igual a ele? A pergunta aqui, ele nem responde, porque ele está querendo dizer, é uma pergunta que ele já vem a resposta implícita. Ele está dizendo assim, ó, ninguém é igual a ele. Aí ele diz assim, ó, olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem. Olha, como um exército bem ordenado, como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Quando ele chama o nome dela, essas estrelas respondem. Claro que aqui estamos falando de um Deus criador, poderoso, que criou as estrelas. Hoje a gente sabe que as estrelas nem são estrelas de fato, não é? Muitos brilhos no céu, essas estrelas que brilham, muitas delas nem é um astro no céu, não. São galáxias e galáxias, conglomerados de galáxias, que estão só naquele pontinho brilhando numa estrela. São galáxias ali, a milhões ou a bilhões de anos-luz da Terra, distantes, no universo infinito, que continua em expansão, né? Segundo a ciência dos homens, né? Olha só, meus amados irmãos, como isso é grandioso. É o que o texto diz, olhem para o céu e vejam as estrelas. Já imaginou o tamanho de Deus? Como é que ele pode ser comparado? Esse Criador. Só ele é Criador. Mais na frente aqui, no capítulo 44, nós estamos no capítulo 40, mas no 44, versículo 24, ele de novo vai dizer, vai insistir com Israel, vai dizer eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, outro no singular, mim no singular, ou seja, não há outra pessoa. Aquela ideia errônea de que existe 3 pessoas numa trindade que são iguais, completamente equivocado. O texto de Isaías fala mim, pessoa, no singular. Não cabe ali 3 pessoas. Mim no singular. E Deus ali não é um título dado a 3 pessoas, é Yahvé, o nome próprio de uma pessoa. Até porque Jesus é outra pessoa, o Filho tem um outro nome. Ali é um nome próprio, por isso que eles trocaram na Bíblia, para colocar o nome Deus, o nome Yahvé, que é o nome próprio de uma pessoa, colocaram o nome Deus, que é para ter a desculpa, dizer assim, não, é uma trindade, não, é uma pessoa só. Ele diz lá, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Mas tem gente que diz, não, Jesus também é co-criador. Jesus também é um criador. E a Bíblia diz claramente que foi Deus quem criou por intermédio. Deus criou as coisas nele, em Cristo, usando Cristo. Hebreus 1, versículo 2 vai dizer que Deus criou todas as coisas por meio do seu Filho. João 1, versículo 3 vai dizer que Deus criou todas as coisas por meio do seu Filho. João 1, versículo 10 vai dizer que Deus criou as coisas por meio do seu Filho. O Filho é sempre um mediador, está sempre no meio, entre Deus e a criação, entre Deus e o homem. Em Efésios 3, 9 vai dizer de novo que Deus criou por meio do Filho. Ou seja, Deus usa o Filho como inspiração, como um meio pelo qual ele cria todas as coisas. E aqui em Isaías 44 ele diz, eu criei tudo sozinho no singular. A palavra sozinho no hebraico é que não tem 2, 3 pessoas, não, é uma pessoa só. Mas é tão simples o texto. Por que a igreja alterou isso para enganar o povo? E esses textos aqui são gritantes, o texto aqui, ó. Olhem para o céu, vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que faz sair, né, segundo uma ordem de exército, um exército. Tá. No sentido espiritual que ele está falando de estrelas? Não, está falando de anjos. Lá no Apocalipse, capítulo 1, quando diz que Cristo
tem sobre a sua mão direita o controle, ele é o general das 7 estrelas. No final do capítulo 1, ele vai dizer: as estrelas que vocês viram na mão de Cristo são os anjos. Então, estrelas, numa tipologia bíblica, significa anjo. Exército aqui são anjos. A Bíblia diz que quando Cristo voltar na companhia do Pai, nas nuvens dos céus, quem vem lhe acompanhando são miríades. Miríades. Miríades é uma quantidade incontável de milhões vezes milhões. Quantos trilhões de anjos vêm com Deus, vêm com Cristo e com Deus na nuvem dos céus? Esse é o exército de estrelas, e Deus conhece cada uma pelo seu nome. Se esse texto aqui de Isaías é insuficiente para mostrar esse Deus onisciente, Jesus vai dizer lá no Novo Testamento que Deus, o Pai, sabe quantos cabelos tem na minha cabeça e na sua cabeça. Quantos milhões de pelos tem na sua cabeça e na minha? Milhares, né? Desculpe, milhares de pelos, de cabelos tem na minha cabeça. Não é? Ele sabe cada um, quantos cabelos tem na cabeça. Já imaginou o quanto Deus sabe? Então Deus não pode esquecer o nome de um anjo. Deus não pode esquecer o seu nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe tudo sobre você, porque ele se interessa por você. Que coisa linda, né? Esse Deus criador, ele não é só criador. Ele é tão grande que ele é mantenedor, ele mantém tudo. E é por isso que nós devemos colocar as nossas vidas sobre as suas mãos cuidadosas, e nós estaremos perfeitamente seguros.